Você sabia que convivemos com milhares de micro-organismos, bactérias, vírus no nosso corpo e que eles podem também contribuir para causar câncer? O assunto de hoje é microbioma intestinal e a sua relação com o câncer. Meu nome é Roberta Galvão, eu sou oncologista, especialista em oncogenética e através da genética eu quero ajudar você a tratar e principalmente a se prevenir contra o câncer. Fique atento a esse vídeo até o final. E o que vem a ser esse tão falado microbioma intestinal? O microbioma humano representa o conjunto de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos que são encontrados em todo o corpo humano. Ele representa mais de 100 vezes mais genes do que o genoma humano. E com a evolução das técnicas de sequenciamento de DNA, é possível hoje identificar micro-organismos não cultiváveis e a nossa compreensão sobre o microbioma humano começou a ser ampliada. O microbioma representa esses micro-organismos que são encontrados em várias superfícies, na pele, na cavidade oral, no esôfago, no estômago e no intestino. Ainda assim, 90% deles são representados por bactérias que são encontradas no intestino, por isso que chamamos microbioma intestinal. Isso porque o microbioma é enriquecido por genes envolvidos no metabolismo do carboidrato, que nosso genoma humano não tem, e por isso eles facilmente transformam os carboidratos em mono e disacarídeos, facilitando o processo de digestão, transformando em fonte de energia. Como resultado, nosso microbioma facilita o processo de digestão, com absorção de nutrientes, extração de calorias e também ajuda na produção de vitaminas, como a vitamina K e a vitamina B12. E por que é importante manter um microbioma saudável? Esses micro-organismos nos protegem contra parasitas e se beneficiam de nutrientes fornecidos em nossas dietas ricas em carboidratos. Vamos explicar melhor sobre isso. E por que o microbioma intestinal vem sendo estudado como um fator tão importante na prevenção de doenças como o câncer? O microbioma intestinal, esse conjunto de micro-organismos identificados geneticamente, forma uma entidade dinâmica que pode ser modificado numa mesma pessoa através da dieta, do uso de medicamentos como antibióticos ou probióticos, alterações hormonais ou o estilo de vida. Lembra que já conversamos aqui sobre alimentos que podem alterar o nosso risco de desenvolver doença, como o câncer. Por exemplo, as fibras, que têm um papel importante na modulação do microbioma intestinal. E também tem um vídeo no canal falando sobre epigenética, como alterações no nosso meio ambiente e comportamento pode alterar nossa genética e o risco de doenças. Bem, acabamos de explicar os benefícios de ter um microbioma intestinal saudável, mas como poderia o microbioma intestinal influenciar no desenvolvimento do câncer? O desequilíbrio no microbioma e seus metabólitos acabam por influenciar o desenvolvimento e a manutenção da inflamação, um dos hallmarks, ou uma das marcas no desenvolvimento do câncer. Já sabemos que inflamação causa câncer através do mecanismo de instabilidade genômica, e uma vez que o tumor tenha se estabelecido, ela cria um microambiente tumoral favorável ao crescimento tumoral. Além disso, o microbioma também altera outras condições que favorecem o crescimento do câncer, como o acúmulo de gordura e a resistência à insulina. Devido a esses efeitos no metabolismo, proliferação celular, inflamação e imunidade, o microbioma tem um papel no desenvolvimento e no risco de desenvolver câncer e nos seus diversos estágios, desde a iniciação, no processo de disseminação e também na resposta ao tratamento. O assunto é instigante, mas ainda há desafios na prática. O primeiro deles é que, apesar do número crescente de estudos sobre o assunto, ainda é difícil estabelecer uma relação causal entre o microbioma e o câncer. Um outro desafio é que diferentes micro-organismos podem contribuir em diferentes estágios do câncer, e o desenvolvimento do câncer pode levar anos, e por isso o micro-organismo identificado no momento do diagnóstico pode já não representar o mesmo micro-organismo causal que foi presente no início do processo do desenvolvimento da doença. Embora ainda não saibamos muito sobre a relevância causal entre o microbioma e o câncer, diversas iniciativas hoje visam analisar o microbioma para orientação nutricional personalizada. Apesar das controvérsias, isso mostra uma oportunidade entre uma melhora na compreensão do microbioma e desenvolvimento de doença e uma possível forma de agir de forma preventiva e mais eficaz.
E a genética? Poderia a informação genética nos ajudar a esclarecer essa complexidade de relação entre microbioma e câncer? A resposta é sim. Além de nos ajudar no diagnóstico no microbioma intestinal, a utilização da informação da nossa genética pode ser útil para descobrir se o microbioma intestinal está alterando o risco de câncer ou se o câncer que está alterando o nosso microbioma intestinal. Isso porque a nossa variabilidade genética individual não pode ser influenciada nem pelo microbioma, nem pela doença. Por exemplo, se uma pessoa é predisposta a ter um maior número de bactérias X no intestino e ela desenvolve maior risco de ter o câncer coloretal, a gente pode sugerir que essas bactérias têm uma relação causal com o câncer coloretal. O efeito do microbioma no risco de ter câncer, ele pode ser local, na interface de contato entre o micro-organismo e o tecido ou órgão onde se origina o câncer, como por exemplo, a microbiota intestinal, alterando o risco de desenvolver câncer coloretal, ou sistêmico, através da comunicação de mecanismos fisiológicos do organismo e da microbiota, através de membranas ou alteração de permeabilidade das mucosas, como por exemplo, alteração da microbiota oral e risco de câncer de pâncreas. Essa ligação entre microbioma e possivelmente o risco de desenvolver câncer abre novas possibilidades de medidas na prevenção do câncer. Conversamos aqui nesse vídeo sobre microbioma e câncer, tema novo, instigante, que traz novas perspectivas sobre as causas da doença e principalmente novas formas de prevenção contra o câncer. Explicamos aqui o que é o microbioma, a importância de se manter um microbioma saudável, quais são os fatores que podem modificar o nosso microbioma, como a nossa dieta e o estilo de vida, e é claro, como a genética pode auxiliar no diagnóstico e no melhor entendimento da relação causal entre o microbioma e o câncer. Se você gostou desse vídeo e quer ter mais informação sobre prevenção de câncer e também sobre a genética, se inscreva no canal.